Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados. E para que possamos compreender com clareza esse conteúdo, nós vamos começar a conceituar cadeia principal, certo? Nós vamos começar no slide anterior aqui. O que é cadeia principal? É a maior sequência de carbonos que tenham as ligações duplas e triplas, se elas houverem, né? Em caso de duas sequências igualmente longas, é a mais ramificada. Os carbonos que não fazem parte da cadeia principal pertencem às ramificações. Então, a gente vai ver um exemplo de cadeia principal. Aqui nós temos uma cadeia carbônica, são átomos de carbono ligados entre si. Nós só temos ligações simples, nós vamos verificar qual é a maior cadeia. Então, se vocês observarem aqui, se eu contar esse carbono 1, 2, 3 e vir para essa extremidade, eu vou ter 4 carbonos aqui. Se eu contar desta extremidade aqui, 1, 2, 3, 4 e vir para essa, 5 carbonos. E se eu contar dessa extremidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, essa é a cadeia mais longa, que tem o maior número de carbonos. Então, esta vai ser a cadeia principal. É bem simples. Vamos ver outro exemplo. Nem sempre ela vai estar escrita na horizontal. Observem aqui, ó. Se eu contar aqui na horizontal esse grupo de carbonos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, contei de uma extremidade até a outra. Mas se eu contar desta extremidade até aquela extremidade lá em cima, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então, esta é a cadeia principal, ok? Se nós contássemos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, sempre vou levar em consideração a cadeia que tem o maior número de carbonos. Vamos ver outro exemplo. Aqui nós temos essa sequência aqui. Se eu contarmos nessa extremidade 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, podia contar aqui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos também. Se eu contar aqui 1, 2, 3, 4, são 5 carbonos também. Então, eu vou observar aquela cadeia que vai proporcionar o maior número de ramificações. Nesse caso, se eu contar daqui dessa extremidade para cá, eu vou ter 1, 2, vamos olhar aqui aqui eu contei essa cadeia principal, eu vou ter 1, 2, 3, 4 ramificações. Agora, observando se eu contar nesse sentido aqui, eu vou ter 1, 2, 3 ramificações. Então, ela não vai ser a cadeia principal vai ser a que tem maior número de carbonos e também maior número de ramificações. Se eu contasse nesse sentido aqui embaixo tem outro exemplo, né? 1, 2, 3, 4, 5 também. Só que eu vou ter só 1, 2 ramificações. Então, a forma de contar correta seria esta, porque aqui apresentou maior número de ramificações. Sempre é um detalhe que nós temos que cuidar. Outro exemplo. Podem existir duas ou mais cadeias principais equivalentes, ou seja, que são iguais. Se eu contar dessa extremidade para cá, ou dessa extremidade para cá, vai dar a mesma coisa. Observe, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos e uma ramificação. E se eu contar aqui, nesse sentido, eu vou ter 4 carbonos e uma ramificação. Na realidade, elas são equivalentes. Outro exemplo, havendo insaturação, quer dizer que vai ter uma dupla ou uma tripla na cadeia carbônica. Ela deve estar incluída na cadeia principal, então tem que incluir essa cadeia, essa insaturação, dupla ou tripla ligação, na cadeia principal. Se nós observarmos aqui, eu posso contar os carbonos nesse sentido, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, e a dupla ligação, ela está presente na cadeia principal.
Se eu contasse nesse sentido aqui, ó, ela não estaria na dupla ligação, então eu não posso considerar essa cadeia principal. Apesar de ela ser a mais longa, mas ela não tem a dupla ligação, então teria 3, 6, 7 carbonos aqui. Mas ela tem que ficar a dupla ligação tem que fazer parte da cadeia principal. Observem aqui também, se eu contar aqui 3, 6, ficou, a dupla ligação ficou na cadeia principal, mas aqui eu vou ter só uma ramificação, e nessa situação aqui eu vou ter duas ramificações. Então, esses dois cuidados eu vou ter que estar cuidando. Então, esta vai ser a cadeia principal, porque ela tem o maior número de carbonos e a insaturação está presente aqui. E apresenta duas ramificações. Vamos ver se tem mais um exemplo aqui. Não existe ramificação na ponta da cadeia. Olha só, se eu tenho esse CH3 aqui, esse carbono aqui, ele faz parte da cadeia principal, certo? A ramificação vai ser só isso aqui. A cadeia principal não vai ser só essa linha vertical aqui. Ela começa deste carbono, então eu posso escrever dessa forma aqui. Então, esse carbono aqui, ele faz parte da cadeia principal. Não vamos confundir cadeia carbônica com cadeia principal. Isso aqui é uma cadeia carbônica. É todos os carbonos que tem na molécula, certo? Agora, a cadeia principal é a que é a mais longa. Não envolve necessariamente todos os carbonos, pois não inclui as ramificações. Então, a cadeia principal é aquela que é mais longa. E cadeia carbônica são todos os átomos de carbono que estão ali presentes. Agora, como é que eu faço a nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados? Primeira coisa, nós temos que localizar a cadeia principal. É a primeira coisa que a gente vai fazer. Segundo momento, nós vamos numerar os carbonos da cadeia principal, para decidir por qual extremidade devemos começar a numeração. Nós temos que basear-nos nos seguintes critérios. Se a cadeia for insaturada, começa pela extremidade que apresenta a insaturação, mais próxima a ela. E se a cadeia for saturada, começa pela extremidade que tem uma ramificação mais próxima a ela, ou seja, a ramificação. Vamos ver se nós temos um exemplo. Aqui ainda tem o terceiro passo. Em seguida, nós vamos escrever o número da localização da ramificação e a seguir separar com hífen o nome do grupo orgânico que corresponde à ramificação. E finalmente a gente vai escrever o nome do hidrocarboneto correspondente à cadeia principal, separando do nome da ramificação por um hífen. Observe o exemplo. Olha só. Primeiro de tudo, esta é a cadeia principal. Agora eu vou começar a enumerar a cadeia principal, não deste carbono, deste daqui, porque está mais próximo da ramificação. Essa daqui é a ramificação. Então, se nós observarmos aqui, na ramificação, nós temos um carbono apenas. Lá na nomenclatura dos hidrocarbonetos, a gente viu que quando nós temos um carbono, a gente vai representar por met. Só que como é uma ramificação, nós vamos escrever metil. Então, olha só, aqui eu tenho carbono 1, carbono 2, e no carbono 2 nós temos uma ramificação que nós vamos chamar de metil. Eu já vou voltar um pouquinho para nós verificarmos como é que é o nome desses grupos, dessas ramificações, certo? Só vamos concluir o exemplo aqui deste nome, desse composto aqui. Então, eu comecei a enumerar dessa extremidade para essa, eu tenho 5 carbonos. No carbono 2, eu tenho a ramificação metil. Então, eu escrevi aqui 2 hífen metil. Separo novamente por hífen e eu escrevo o nome da cadeia principal. São 5 carbonos, então é pent, só tem ligações simples, an e só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto, então termina em O. 2-metil-pentano, certo? Seria errado eu começar a enumerar dessa extremidade para essa,
a ramificação estaria no carbono 4 daí. 1, 2, 3, 4. E nós teríamos o nome 4-metilpentano, que está incorreto, porque eu tenho que escrever a ramificação mais próximo da extremidade. Mas, antes de nós verificarmos outros exemplos, nós vamos dar uma olhadinha nos slides anteriores para verificar como é que eu faço o nome destes compostos aí, certo? Então, olha só, a gente chama essa parte de ramificação de grupos substituintes orgânicos, certo? A expressão grupos substituintes orgânicos ou simplesmente grupos orgânicos é usado para designar qualquer grupo de átomos que apareça com frequência nas moléculas orgânicas, principalmente as ramificações. Então, olha só, quando eu tenho apenas CH3 ligado aqui, esse traço representa que está ligado com uma cadeia principal. Eu tenho metil. Quando eu tenho aqui dois carbonos, ó, ligados com uma cadeia principal, que estaria para o lado de cá, eu vou chamar de etil. São exemplos de grupos constituintes. A gente tem mais alguns aqui, depois vocês podem dar uma olhadinha. Olha só, quando eu tenho 3 carbonos, o nome vai ficar prop, né? 3 carbonos. Se a cadeia principal está ligada nesse carbono aqui, nós temos o propil, porque é uma cadeia vertical aqui, né? Agora, se o carbono, a cadeia principal, estiver ligada neste carbono aqui, nós temos CH3 aqui, mas são a minha ramificação vai ter 3 carbonos, eu vou chamar de isopropil. Esse iso vem de igual, que tem 2 extremidades iguais aqui. Propil, porque são 3 carbonos que faz parte da ramificação. Olha só como é que a gente pode dar nome quando nós temos 4 carbonos para as ramificações, né? Para os grupos substituintes. Olha só, quando ele está na vertical, são 4 carbonos, but, terminado por il, but, porque são 4 carbonos. E aqui estaria a ligação com a cadeia principal. Agora, se eu tiver no segundo carbono aqui, a ligação com a cadeia principal, ó, são 4 carbonos aqui. Então, eu vou ter sec-butil. Sec porque está no segundo carbono, a cadeia principal vai estar ligada, né? Aqui estaria a cadeia principal, isso aqui é a ramificação. E quando está ligado aqui, ó, neste carbono aqui central, eu tenho 3 CH3 aqui ao redor, desculpa. Quando está ligado neste aqui, né, nessa extremidade CH2, eu tenho aqui CH3 nas extremidades, vai ser isobutil. Todos eles butil, porque todos eles têm 4 carbonos. E se ela está ligada aqui no carbono central, né, nós temos 3 CH3 aqui, vai ser terquibutil. Então, a cadeia principal estaria ligada aqui, né? Ok? Vamos ver se tem mais alguns exemplos. Aqui tem, ó, com 5 carbonos, como é que é o nome, o pentil, o isopentil, neopentil, certo? Ó, são 5 carbonos. E esse carbono aqui, que está ligado com a cadeia principal. Então, isso aqui eu vou chamar de neopentil. São alguns exemplos de grupos substituintes. Agora, a gente tem também, quando nós temos aqui, ó, dupla ligação. Às vezes vai acontecer que não tem como a dupla ligação ficar na cadeia principal. E ela vai ter que ficar na ramificação. Daí, nós vamos ter o etinil, ok? Esse eten, por causa da dupla ligação. Aqui, propenil, tem uma dupla ligação. Eu vou chamar de fenil quando eu tenho uma ramificação que é um anel aromático, né? O fenol. Então, eu vou chamar de fenil. Aqui eu tenho o CH2 mais o grupo fenil, e isso aqui é uma ramificação. Aqui estaria ligado com a cadeia principal, tem benzil. E assim tenho vários exemplos. Naftil, naft 1-il, né? Porque aqui tá ligado. Naft 2-il, tá ligado nesse segundo grupo, no segundo carbono, né? Que a gente começa a enumerar aqui o carbono 1, carbono 2, então carbono 1, 1-il. E aqui carbono 2, 2-il. Então, são exemplos de grupos substituintes.